Olá, boa noite. Falar sobre autismo ainda é, muitas vezes, falar sobre pessoas e não com pessoas. Eu sou Rosana Bastos, sou instrutora do programa PUC Inclusiva e sou uma mulher de pele preta, tenho cabelos curtos e ondulados, estou usando uma tiara de cor verde e óculos de armação branca. Estou usando uma blusa de fundo preto com estampas de flores coloridas, um brinco verde e estou usando um batom rosa escuro. Hoje a gente muda esse lugar de fala. No mês de abril, que é o mês de conscientização sobre o autismo, o Conversas Inclusivas não poderia deixar de trazer em pauta aqui esse tema tão importante. Essa live não é sobre diagnóstico nem sobre rótulos prontos. É sobre vivências reais, sobre identidade, sobre como o mundo acolhe ou não formas diferentes de existir. Quando falamos de pessoas autistas, falamos de pluralidade. E quando cruzamos isso com outras identidades, como gênero, profissão, arte e educação, a conversa deixa de ser simples e passa a ser necessária. Hoje, o Conversas Inclusivas recebe duas pessoas que não apenas vivem o autismo, mas produzem sentido a partir dele na comunicação, na escrita, na educação e na forma de ocupar o mundo. A proposta aqui não é explicar o autismo para quem está de fora, é escutar, é provocar e talvez sair daqui com mais perguntas do que respostas. Hoje, os nossos convidados são Bruno Grossi BG. Ele é escritor, ilustrador, arteterapeuta e palestrante com atuação voltada à inclusão, neurodiversidade e saúde mental. Bruno é autista e bipolar tipo 2, traz em suas falas a integração entre vivência pessoal, arte e conhecimento técnico. Ele é criador do personagem Doroteia, a peixinha autista, projeto reconhecido por promover representatividade e diálogo sobre o autismo de forma acessível. Com experiência em escolas, instituições e eventos culturais, conduz palestras, oficinas e rodas de conversa que conectam literatura, educação e cuidado. Atualmente é também estudante de psicologia. E a minha amiga Sofia Mendonça, que é jornalista e escritora, além disso é mestre em comunicação, territorialidades e vulnerabilidades pela UFMG e doutoranda em literatura, cultura e tradução. Atualmente, Sofia é youtuber do canal Mundo Autista, crítica de cinema no portal Uai e repórter da revista Autismo. Além disso, é autora de livros, reportagens como Neurodivergentes, de 2019, Iqueda, de 2020 e Metamorfoses, de 2023. Na ficção,
Escreveu obras como Daniele Asperger, de 2016, e A Influenciadora e o Crítico, de 2025. Para nos ajudar nessa live, nessa conversa, estão os intérpretes de Libras, Álvaro José Pimentel e Gerson Cruz de Santana. E nos bastidores, o nosso colega também do PUC Inclusiva, Anderson Seuane. Está dando um tchau aí. Então, muito boa noite a todos. Eu vou passar a palavra, então, por ordem alfabética, ao Bruno, para ele se apresentar e se autodescrever. Por favor, Bruno. Boa noite, primeiramente, queria agradecer, né, pelo convite. Meu nome é Bruno, eu sou uma pessoa branca, com cabelo bem curtinho, óculos com armação branca, uma barba ralinha, tô com uma blusa preta, e atrás de mim tem uma parede branca com uns quadros coloridos. Muito obrigada, Bruno. Sofia, por favor, tenha a palavra. Boa noite, espero que todas as pessoas estejam bem. Estou muito grata e feliz de estar aqui. Eu sou uma mulher branca, cabelos até um pouco abaixo dos ombros, razoavelmente abaixo dos ombros, castanhos escuros. Estou usando um batom vermelho, uma blusa vinho e atrás de mim é uma parede branca. Muito obrigada, Sofia. Muito obrigada. A gente vai começar essa conversa, é uma conversa em forma de entrevista. E eu farei algumas perguntas e sintam-se à vontade aí nas respostas. A primeira, eu vou fazer algumas perguntas que podem ser para os dois, tá? Então, a gente vai começar com o Bruno, sempre por conta só da ordem alfabética aí, vai intercalando, tá? Então, para os dois convidados, eu queria fazer a pergunta: em que momento você percebeu que não era você que não se encaixava, mas sim o mundo que não estava preparado? É para você começar, Bruno. Tá, tô pensando aqui, né? Ah, Difícil, né? Bom, desde sempre, eu via que eu não me encaixava também nos ambientes em que eu estava ali. Então, desde a escola, das turminhas de adolescente, eu nunca tinha uma turminha. Eu sempre estava em alguma turminha, mas nunca era a minha turminha. Eu sempre infiltrava nas turminhas, assim. E até isso nos trabalhos também, pela condição de não conseguir me manter nos empregos, nos trabalhos, eu não criava esse vínculo, né? Fazia turminha no trabalho, eu não gostava de sair, eu não gostava de. Eu gostava de chegar, trabalhar e pronto, ir embora. Então, eu não criava esses vínculos. E quando eu comecei quando começaram a me cobrar, por que você não sai com a gente? Por que você não vai ali? Vamos no meu aniversário. E eu nunca querendo. E eu não percebia que eu não queria ir, assim, né, de fato. Eu só falava, não, tô cansado, não, tenho que ir para casa. Então eu nunca ia e eles paravam de me chamar. Então eu acabei não participando por causa disso também. Então as pessoas foram parando de me chamar. E aí que eu vi que tinha alguma coisa errada, né, também. Falei assim, nossa, não é só eu que me sinto fora do lugar. As pessoas meio que também estão achando isso e começaram a me tirar dessas chamadas, né, de encontros e tudo mais. E aí isso começou a me perturbar um pouquinho. E aí que eu fui buscar que tinha alguma coisa diferente em mim, que eu não me encaixava, que o mundo não encaixava, né, também. Então eu ficava nesse conflito. Por que que eu tô aqui, né? O que que eu tô fazendo aqui? Para que a gente veio? Para que serve tudo isso? Então eu tenho isso até hoje. Então eu não consigo diferenciar. Eu não consigo ver assim, eu que não encaixo no mundo ou o mundo que não encaixa em mim. Até hoje eu não sei isso, entendeu? Até hoje eu não sei até que ponto
eu tenho que passar por cima dos meus sentimentos ou do que eu estou achando ali de confortável ou desconfortável para poder me encaixar, ou até que ponto que a sociedade ou o mundo não está se abrindo nem se adequando para me acolher também. Então, eu acho que hoje eu vou viver com isso, tentando me encaixar e o mundo tentando adaptar para eu poder entrar, mas até hoje eu não sei dar essa resposta, porque até hoje eu não consegui me encontrar ainda. Obrigada, Bruno. E Sofia? A minha experiência foi, ao mesmo tempo, é diferente da do Bruno, mas também é muito similar, no sentido que eu tenho, primeiro, muito claro para mim o momento em que eu percebi que eu era diferente e que o mundo não estava preparado para acolher essa diferença. Esse momento foi quando eu tinha cerca de 13 anos, eu já tinha o diagnóstico, mas fiquei sabendo desse diagnóstico pela minha mãe, né, e dos profissionais de saúde, e naquele momento eles começaram a, sob o pretexto de me ensinar algumas habilidades, mas naquela época com uma ideia muito obsoleta e que às vezes ainda persiste hoje de como seria o autismo, como a gente deveria intervir com o autismo. Então, eles queriam que eu tivesse comportamentos, gestos, interesses que não condiziam com a pessoa que eu era e não me faziam feliz. Eu não queria aprender a ser normal. Eu falei isso para minha mãe, foi bom que ela me ouviu e até me tirou desse tratamento em particular, porque eu queria ser aceita por ser uma vida singular e a partir disso, aceitar também as outras vidas singulares que tivessem comigo, e a partir desse diálogo, dessa interação com essas pessoas, a gente chegaria a um consenso, onde todas as nossas demandas, necessidades pudessem ser debatidas e discutidas. E eu percebi naquele momento que a minha vida toda seria uma negociação, como o Bruno falou, uma negociação com o mundo. E até no meu livro Daniel Aspas, lá de 2016, eu abordo muito essa ideia de até quando eu tenho que me adaptar ao mundo e o quanto eu vou buscar que o mundo se transforme para acolher a minha maneira que não se atinja uma norma, um padrão, tem um código diferente do usual. E essa negociação está aí a vida toda também. Muito obrigada, Sofia. Nós podemos perceber similaridades e diferenças, né, nessa percepção, mas cada um é cada um, né? Então, eu gostaria de saber de vocês assim, se existe alguma expectativa bem intencionada que na prática ela te violenta ou ela te limita por parte das pessoas, né? De fora. Então, eu acho que o grande mal da expectativa é que a gente sempre tem a frustração, né? Então, quando a gente espera muito de um tal comportamento, ou a gente idealiza alguma coisa, isso está na nossa visão. Então, é muito difícil ela atingir, né, o que a gente almeja, o que a gente deseja, porque depende de uma outra pessoa, depende de um outro, né, para poder é, dar certas expectativas. Mas eu tenho os meus princípios, né, que eu não passo por cima deles, e tenho também, tento manter um foco do que eu quero. E aí eu vou do jeito que der, né? Vamos supor, no caso, eu estou fazendo minha terceira faculdade, estou fazendo psicologia, já estou mais velho do que os meus colegas, então eu já tinha aquela expectativa de chegar a trabalhar, de estudar, de manter o foco ali para formar durante 5 anos dentro da sala, com pessoas de outra faixa etária, e só que isso foi mudando também, porque eu fui acostumando com os meninos foram acostumando comigo, as minhas dificuldades ali eu converso com a faculdade,
e eles tentam adaptar do jeito que eles conseguem, por pouco que seja, né, dentro de uma instituição. Então, eu acho que a minha expectativa, de acordo com o que eu quero, assim, com o que eu almejo, eu vou me flexibilizando também, porque eu sei que às vezes pode ser muito difícil. E geralmente, a gente é muito exigente com a gente e com os outros também. Além de uma pessoa autista, eu tenho altas habilidades e tenho bipolaridade. Então, são três condições que me bagunçam por inteiro. Então, eu tenho que também entender quem que eu sou para não ter uma expectativa além do que eu possa ter, para eu não me frustrar. Então, eu vivo em fazer, em ver, em, em pedir o outro. Então, eu tenho que medir sempre. É difícil, é muito complicado, mas a gente vai tentando. A gente foi julgado no mundo e ele falou, ó, se vira aí. Então, a gente tem que se virar, né? E quanto a você, Sofia? Eu penso que a maior expectativa ela está muito ligada a essa ideia do modelo médico da deficiência, de um ideal que é interpretado de maneira enviesada e às vezes equivocada mesmo por outras pessoas que não são autistas, de como seria uma pessoa autista funcional para viver em sociedade e de como ela deveria agir. Não estou falando que o modelo social da deficiência é perfeito ou que o modelo médico é imperfeito ou vice-versa. Eu acho que os dois têm potências e limitações grandiosas e enquanto o modelo médico ele foca muito na questão da dificuldade da pessoa, o modelo social pode focar muito também no ambiente e esquecer das próprias dificuldades da pessoa que existem, acho que independentemente daquele ambiente. Mas eu penso, então, que a maior expectativa é muito ligada a esse modelo médico da deficiência, essa ideia de que eu preciso agir o mais próximo com o que convencionou que é o padrão para uma pessoa neurotípica. E, nesse sentido, importa mais como eu vou aparentar para o mundo e com pouco ou com menos eu vou incomodar as outras pessoas e não como eu estou me sentindo de verdade, assim, como o que faz sentido para mim, qual caminho eu devo seguir conforme os meus princípios, os meus objetivos, as minhas metas. Então, eu penso que essa expectativa é isso, esse ideal de que existe um padrão de ser e que o autista deveria imitar esse padrão, entre aspas, correto de agir e se portar no mundo. Sim. Sofia, vou mudar um pouco a ordem e vou fazer para você aí. Você sente que existe um tipo esperado de pessoa autista, onde você fica fora desse estereótipo? Você já até falou um pouquinho aí na resposta, né? Com certeza, infelizmente, ainda há um tipo esperado de pessoa autista, ainda há um estereótipo de que o autista é aquele menino branco, com ou que não se comunica verbalmente, não fala, né, de forma alguma, ou que tem uma inteligência muito evidente, mas também uma esquisitice, vamos dizer assim, muito evidente. Pouco se fala de autismo em adultos, de mulheres autistas, de pessoas autistas que se comunicam, que desenvolveram biomestre, que foram para áreas de humanas, como a comunicação, como a literatura. Eu penso que esse estereótipo foi muito fomentado, principalmente em épocas que a gente não tinha os mesmos recursos, a mesma tecnologia para acessar os diagnósticos, as nuances de como o autismo se manifesta nas pessoas. Sem entender essas nuances, muitas pessoas ficavam fora do espectro, e agora a gente está entendendo melhor, mas o estereótipo ainda está lá vivo. É como quando você tem aqueles chinelos virados, e a pessoa fala que a mãe morreu. Todo mundo sabe que a mãe não vai morrer, mas você ainda sente aquele incômodo, né, com aquilo. Então, da mesma forma, a gente ainda tem esse estereótipo muito vivo do que é um autista e ele tem uma idade, uma determinada classe social, um gênero, uma característica,
e interesses muito próprios, mas, no fundo, quem pode dizer quem a gente é a gente mesmo, né? E aí Sim, onde a gente pode chegar, só a gente pode dizer, independentemente do nosso potencial genético. sem dúvida. O Bruno, e que tipo de infância que você tenta reconstruir ou oferecer através dos seus livros? Olha, eu acho que a infância é a época crucial da formação de uma pessoa, né? Da formação do caráter, da formação Sim, cognitiva, de tudo. Então, eu acho que o trabalho com a literatura infantil e com a ilustração infantil é exatamente passar informações que não vão ser ditas por outras pessoas ou por pessoas adultas, com todos aqueles traquejos sociais já é, doentes, né? Então, de uma forma mais leve, a gente conversa com as crianças e mostra que aquilo é normal, sabe? Que nós somos todos diferentes e que está tudo bem. E aí a própria literatura, quando a gente trabalha essa parte da deficiência, ou do capacitismo, do bullying, a gente fala de uma outra maneira para a criança. E a gente mostra para ela, olha, isso aqui não pode, isso aqui está errado. Só que de outra forma, sabe? A gente usa a ilustração ali junto com o texto para poder mostrar, olha, esse coleguinha é diferente, mas você pode chamar ele para ser da sua turma. Ele pode contribuir, né, de alguma forma ali, e é o que eu tento contar, até com a história da peixinha Doroteia. Ela só ficava no fundo do mar ali, sozinha, o pessoal achava ela estranha, e aí uns peixes viraram e falaram assim, aqui, por que você usa fone de ouvido? Aí ela explica, olha, porque barulho me incomoda. E aí isso vai levando para as crianças, falando, olha, barulho incomoda, então se colocar um fone de ouvido, pode abafar um pouquinho. Ah, ela não consegue ir lá pro alto, porque tem muito barulho, tem muito movimento, tem muitos peixinhos lá. Aí a gente explica, né, que quando a gente está na multidão, quando tem muita gente, às vezes a gente não gosta que encosta, incomoda. Então a gente vai transformando aquela ilustração ou aquela ludicidade ali em forma prática para eles. E aí é legal porque no começo, quando a gente fala, quem conhece alguém autista? Aí poucos ali levantam o dedinho e tal. E aí no final da história, como dá tudo certo, ela é incluída, tem toda uma magia ali nas histórias, aí eles falam, eu também quero ser autista, eu quero ser a Doroteia. E assim, a gente quebrou um pouco aquele estereótipo que os adultos têm, né? Tipo, quem vai querer ser autista? Sabe? E as crianças tudo ficam querendo. Então, essa simplicidade e essa naturalidade deles que a gente vê. E aí, construindo isso nos marcos do desenvolvimento, tem todo ali um trabalho até os 12 anos, para tentar encaixar tudo ali para as crianças, para elas saberem como que é a vida. Então, quanto mais simples e mais eficaz e objetiva para elas desenvolverem, é melhor. E a ferramenta da literatura é uma das melhores formas para isso acontecer. muito obrigada, Bruno. Ah, e o que que a escola, o que que você acha, Bruno? O que que a escola ainda não entendeu sobre alunos autistas e que a escola insiste em errar? Eu acho que um dos piores acontecimentos assim é justamente o capacitismo, é achar que o aluno ele não vai dar conta, coloca um professor apoio e fala, ó, se vira com ele, deixa lá no fundo da sala, não ensina as matérias, só faz algumas atividades, ou então faz algo diferente do que o professor regente está fazendo, pensando que aquele aluno autista não vai aprender. Então, eu acho que saber que a gente aprende, que a gente tem condição de fazer igual aos outros, só que de forma diferente. Então, eu acho que usar o hiperfoco para uma matemática, o menino tem um autista na sala
e eu quero ensinar matemática. E como é que a gente vai incluir ele? Ah, ele tem um hiperfoco em Pokémon. Então conta lá um Pokémon, mais outro Pokémon, dá 2 Pokémon. Todo mundo vai aprender matemática e a criança ainda vai gostar daquilo. Geralmente, eu acho que as pessoas, elas forçam muito em querer medicar a criança para ela poder, para o comportamento dela, mudar ali dentro da sala, ou ficar mais calma, ou dar um sossego ali para o professor conseguir dar aula. Eu sei que o professor tem lá, às vezes, 20, 30, 40 alunos, então é difícil, mas eu acho que o mais importante é o professor querer. Tem muito professor que quer, tem muito professor que não quer, porque é diferente. Ele vai ter que aprender uma coisa nova. Então, vai dar trabalho para a escola, vai gastar mais dinheiro para a escola. Então, tem que estar disposto, tanto a escola, quanto o professor, quanto a família também. Então, acho que é conjunto ali, para melhorar, né, a parte da educação. Obrigada, Bruno. Sofia, você já sofreu capacitismo? Já foi vítima de capacitismo aí na sua trajetória? Acho que é difícil uma pessoa ser autista e não ser vítima de capacitismo com alguma frequência. Ela pode se recusar a ficar nesse papel por muito tempo, ou ela pode, sei lá, ter uma boa sorte de não ser tão exposta a isso. Mas, infelizmente, esse tipo de situação ainda é comum, porque, como eu disse, está muito enraizado na mentalidade das pessoas essa ideia de que o autista é alguém aquém dos outros, alguém. Mas acaba desumanizando a pessoa autista nessa interpretação e como estereótipos, visões enviesadas, interpretações errôneas, como eu disse. Acho que a pior vez que eu... Mas você falando isso me lembra algumas situações específicas. E mesmo adulta, eu ainda acabo sofrendo com isso, e é um sofrimento muito intenso, porque me relembra coisas que eu vivi lá atrás, quando eu era criança ou pré-adolescente, que para mim já tinham sido ultrapassadas a partir do momento em que eu completei 18 anos, fui galgando a minha autonomia no mercado de trabalho, na minha trajetória pessoal e profissional. Mas eu me lembro de um exemplo recente, em que uma pessoa discordava seriamente de mim, por alguns posicionamentos, algumas percepções. E essa pessoa, primeiro, ao invés de falar comigo, foi falar com a minha mãe. E eu não sou interditada, não tinha por que ela procurar a minha mãe para falar uma coisa que eu estava querendo discutir com ela, que ela, pela situação, deveria estar conversando comigo. E essa pessoa falou assim, ela apostou no medo de mãe, só que de mãe lá atrás. Minha mãe já me conhece, a filha adulta que ela tem, né? E falou assim, eu sei que a sua filha, a Sofia deve ter uma comorbidade mais grave, talvez ela tenha esse outro diagnóstico que nenhum profissional nunca me deu. A pessoa chutou isso, só que algo pesado, porque era uma pessoa que tinha autoridade para falar isso, no sentido que era uma mãe de um autista nível 3 de suporte e professora universitária, embora ela nunca tenha clinicado. E essa pessoa, ela agiu para mim de uma maneira muito grave, não quero ter mesmo contato agora, porque ela passa a interpretar. Qual quando você fala que você não é louca, tudo que você fala fica mais parecendo, mais louca você fica parecendo, ela parte de um lugar que tudo que eu falar é uma distorção de um transtorno. Não de quem eu sou, eu não tenho direito de discordar dela, eu não tenho direito de enxergar as coisas de um modo diferente. E eu acho esse tipo de coisa grave. Para essa pessoa em particular, eu vejo que é como se ou eu sou igual ao filho dela, né, numa visão muito binária, que ela talvez enxergue uma certa incapacidade para além, talvez, do que ele tem, não posso afirmar isso. Mas também não sou como ela, que se acha uma pessoa muito neurotípica, não apenas neurotípica. Então, assim, é um desafio lidar com esse tipo de coisa. Eu confesso que eu me senti muito machucada. É realmente um desafio para nós, pessoas com deficiência, né? Lidarmos com esse tipo de atitude, né? E muitas vezes nos superestimam ou romantizam, né, a nossa situação. Eu sinto que
ultimamente, principalmente o autismo, até por algumas pessoas de sucesso, alguns artistas e tal, se declararem, né, autistas e tudo, parece que houve uma certa, está havendo um surto de romantização do autismo. Vocês concordam que isso está acontecendo? Olha, eu concordo porque é muito midiático, né? Então, eu acho É, que é muito entretenimento, mas está aparecendo mais pessoas autistas, porque a gente tem mais técnicas, mais estudos, mais testes. As pessoas agora estão se identificando e vão atrás, e outros adultos também. A gente brinca, né, que autista faz autistinha. Então, estão nascendo pessoas, né? Os adultos autistas fazem autistinhas ali, então vai. Só que tem que lembrar que, não sei, acho que a gente é 2% da população, sabe? A gente só está aparecendo mais na mídia. E tem pessoas que a internet ajuda a gente a aparecer, né? Tem autistas de nível 2, nível 3, que fazem live, que têm perfis de sucesso, e as pessoas não acreditam nisso, sabe? Então, acha mesmo que é incapaz uma pessoa que é não oralizada usar o tablet ali para falar, mas acha um artista autista lindo, maravilhoso, mesmo sem diagnóstico. Tem muita gente que fala que mas não tem. Então, assim, é uma guerra de narrativa e, infelizmente, só prejudica a nossa causa, só prejudica a nossa comunidade, porque acaba também se desentendendo com o outro, ao invés da gente se unir, sabe? Então, tem sim uma romantização, mas por conta desse entretenimento, dessa loucura midiática que é a internet. você concorda com isso, Sofia? Eu concordo com o Bruno, mas eu concordo com o Bruno, com tudo que ele levantou, e na verdade esse é algo que me incomoda, porque é muito difícil você separar o joio do trigo, e os justos vão pagar pelos pecadores, porque qualquer pessoa pode ter inventado um diagnóstico de autismo fácil, assim como muitas vezes se coloca na mídia. Qualquer um pode ser autista, então. Então, qualquer diagnóstico pode ser muito facilmente questionado. Isso é muito problemático quando se trata de comunicação, de uma comunidade que sofre muito e que tem prejuízos e desafios reais. Eu acho que a pior desumanização, a pior romantização é aquela que desumaniza. E se você transforma o autismo num produto, ou ao mesmo tempo você coloca pessoas autistas como alguém fora desse mundo, uma vivência muito pura, muito dissociada do mundo cotidiano, tudo isso realmente atrapalha, porque a gente está tentando sobreviver a um ambiente que já é hostil, e lidar com esses questionamentos não é fácil. Eu sei porque minha mãe teve diagnóstico de autismo dela há 10 anos, e hoje ela está com 62 anos. Uma vida toda que, aos olhos dos outros, é muito bem sucedida, mas ela sabe, e um pouco disso, né? Porque quando eu nasci, minha mãe já tinha mais de 30 anos. Eu sei dessa vivência, e então, eu sei que não é nada fácil. Realmente, não é nada fácil. Ô, Sofia, como é que o jornalismo, o exercício, né, da profissão, né, de jornalismo, ele pode contribuir ou atrapalhar aí na construção da imagem das pessoas autistas? Eu penso que o jornalismo, ele é uma área de conhecimento muito importante para a gente provocar empatia, para a gente trazer informação, e mais informação, menos preconceito. Eu penso que isso é até razoavelmente pouco falado, mas o jornalismo, ele não existe distante desses processos sociais e de estereótipos, de estigmas que tanto povoam a sociedade.
Então, o jornalismo, ele prejudica quando ele não aprofunda-se no papel de dizer o mundo e traz uma percepção já ultrapassada e acaba escrever a história também é fazer a história, né? Acaba propagando isso. Mas eu acredito muito na função social do jornalismo. Eu criei o Mundo Autista, inclusive, por causa disso, para unir o que há de mais moderno no marketing de conteúdo com essa função social de lá atrás, porque mais informação a gente passa a aprender melhor, a tratar melhor as pessoas, porque a gente passa a entender como elas funcionam e ter um diálogo mais fácil. Eu acredito muito na comunicação como uma ferramenta de a gente ser mais humano e mais empática. Só um minutinho, deixa eu só complementar. Só falar que no meu início de busca do diagnóstico, eu comecei ouvindo o programa da Sofia e da mãe dela. Oh, que legal. Que fofo, obrigada. Fico feliz. Olha aí, Sofia. Tá vendo? Tamo junto. Tamo junto aí, né? Vamos juntos. Eu tava, Sofia, na minha, eu sou palestrante, eu tenho uma palestra principal e tal. Final da palestra, eu passo um vídeo, é um vídeo com muitas fotos que fala da minha história e tal. E aí tem uma foto lá que tem eu, você e a Kátia Ferraz. E aí eu coloco como legenda lá, entre mulheres poderosas, mulheres com deficiência poderosa. E aí tem a nossa foto juntas lá, né? E tal. Eu falei, nossa, há quanto tempo. E depois eu vim revê-la aí no. Você estava participando de um documentário, né? Aí tô lá, eu assistindo a televisão, pá, de repente, olha a Sofia aparecendo lá, né? Eu falei, olha, minha amiga. Mas é isso aí, é muito bom, né? A gente e a importância do seu trabalho, né? E a importância do trabalho aí de todos nessa Muito obrigada. divulgação aí das nossas causas, né? E eu queria te perguntar até para os dois, né? Se alguma vez vocês precisaram performar a neurotipicidade para ser levada a sério profissionalmente. Quem começa? Pode começar aí, Pode. Sofia, por favor. Se você passar a bola, tudo bem, eu posso começar. Porque eu não digo o tempo todo, mas o tempo quase todo. Porque no fim do dia, se você é muito diferente daquele padrão, as pessoas começam a interpretar aquelas atitudes, aqueles comportamentos de um outro jeito, que nem é a sua intenção, nem é o que está por trás deles, mas acaba passando uma imagem totalmente errada para essas pessoas. E como eu disse lá atrás, por incrível que pareça, muito disso não é diferente quando se palestra sobre autismo ou na comunidade do autismo. Muitas pessoas esperam que os autistas, parece que eles deixam de ser autistas quando estão naquele contexto de grande evento, de palestrante. E não é assim, a gente tem essas dificuldades, claro, a gente vai tentar dar o nosso melhor, fazer essa negociação com o mundo que eu sempre fiz, mas é desafiador, né? Então, isso acontece em quase todos os ambientes e faz parte daquela negociação que ainda é desigual para o lado dos autistas. Você, Bruno? Então, eu acho também que quase o tempo todo, sempre que eu vou trabalhar, sempre que eu saio de casa, eu já tenho que ir preparado. Então, quando eu vou trabalhar, eu sei que eu tenho que pensar mais antes de falar, porque quase sempre as pessoas interpretam diferente do que eu falo. Então, às vezes, a entonação que eu falo, o jeito que eu falo, então, tudo eu tenho que pensar. E assim, eu sou diretor de uma associação aqui em São João del Rei. Então, eu acabo lidando com muita gente, com muitas famílias. A gente tem 300 famílias, 500 autistas cadastrados, tem os profissionais. Então, como eu sou da parte administrativa,
eu tenho que pensar muito na forma que eu vou falar com as pessoas. E direto eu arrumo, é, assim, as pessoas não entendem e aí eu tenho que recalcular a rota ali. Você arruma uma confusãozinha, né, Bruno? Mas do tipo, nossa, eu falei ou não falei? Sim. Aí esqueci de falar ou Aham. não falei. Então, eu e a diretoria, nós somos 3 pessoas autistas ali. E aí é o caos, cara. Pô, só que a gente é amigo e a gente super se entende. Então, a gente É, fica trocando entre a gente. E a gente combinou de falar sério e falar a verdade ali, né? Então, aí eu descobri que eu, às vezes, do jeito que eu falo, a pessoa acha que eu tô xingando, ou então do jeito que eu falo, não dá para ser tão assertivo. E depende muito também, porque, igual eu falei, né, eu sou uma pessoa bipolar. Então eu estou em constante ebulição ali. Só que eu não sou aquela pessoa de estourar. Então, eu sou uma pessoa de me fechar. Então, às vezes, eu estou de saco cheio, e aí eu não respondo direito, e eu nem percebo. Isso acaba machucando as pessoas. Então, eu estou começando a perceber essas coisas. E aí eu estou começando é, a me policiar em algumas coisas. Quando eu vou dar palestra, vou fazer leitura nas escolas, eu sei que as crianças vão tudo vir abraçar, e eu sou uma pessoa que não gosta muito de toque, de abraço. Só que aí eu falo, não, eu estou indo para isso. Então eu viro uma outra pessoa, abraço todo mundo, e vou lá, brinco, rolo no chão com os meninos. Só que quando eu chego em casa, eu tô morto, tô acabado. Às vezes eu fico dias acabado por causa disso. Porque acaba, a gente entrega tantas colheres ali naquela situação que a gente fica exausto o resto da semana. Então, assim, a gente tem, sim, que botar uma carapuça ali para a gente poder encarar o mundo, mas é muito desafiador, é muito difícil, porque a gente também quer ser a gente. E quando a gente é a gente, às vezes a gente arruma umas confusãozinhas aí. exatamente. Mas eu gostaria de dizer que isso não é privilégio de vocês, não, viu? Com diagnóstico de autismo. É, você falou assim, toda vez que eu saio de casa, eu tenho que pensar mais, né? E eu estou começando, eu tenho um temperamento assim um pouco explosivo, assim, eu quando eu tenho que falar, sabe, eu gosto das coisas muito certinhas e tal, e eu sempre estou numa posição de liderança. E aí eu estou tendo que me corrigir, me policiar, porque nesse mundo de hoje não é está muito mais difícil. Parece que as pessoas estão muito mais melindrosas, estão muito mais mimizentas, né? Então, às vezes, um tom de voz que você aumenta um pouquinho para você fortalecer o significado daquela frase, a pessoa já acha, já se sente ofendida e tal. Então, eu quero dizer que isso não é privilégio de vocês, não, viu, Bruno? Mas eu não sou diagnosticada e estou tendo que agir aí da mesma forma, né? E, mas é isso aí. E eu gostaria ainda de perguntar para o Bruno se existe uma pedagogia possível que não tente corrigir o autista. Então, se a gente for pensar nisso, a gente pensa logo em Paulo Freire, né? É, O círculo de cultura dele, né? Aquela horizontalidade e não na verticalidade, a né? A gente tem que verticalidade. construir junto. A gente tem que sentar ali todo mundo, ver o ambiente de cada um, ver o universo de cada um e construir ali junto. Então, eu acho que a melhor forma pedagógica ainda de vida ainda é de Paulo Freire. E eu acho que é isso para tudo, sabe? Depois que eu aprendi isso, eu meio que estou usando isso para tudo. É isso, cara. Vamos sentar junto, vamos construir o mundo, sabe? Seja na educação, seja na saúde, seja na política, em qualquer lugar, na diversão, sabe? Vamos junto, todo mundo, abraçar e se tratando também, né, de pedagogia, de educação, de construir aquela aldeia, né?
que a gente fala sempre. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é essa horizontalidade que a gente precisa mais. Sofia, o que é mais cansativo para você? Explicar o autismo ou explicar sua identidade de gênero? Acho que essa é uma pergunta que vai para caminhos muito íntimos e pessoais. Não posso falar com toda pessoa trans, toda pessoa redesignada ou toda pessoa autista. Eu acho que é uma resposta bem minha. No meu caso, eu acredito que o ativismo ele tem o seu lugar, mas não é o caminho que eu escolhi para mim. Acho que nem para o autismo, nem, e muito menos, talvez, para a questão trans. Porque são assuntos que me atravessam de uma maneira tão pessoal que eu não consigo separar as coisas na hora mais prática, assim, de tomar de decisões e questões mais coletivas. Agora, no caso do autismo, como criadora de conteúdo, como alguém que tem um foco em literatura, em escrita, e assim como o Bruno, eu acredito que a literatura vai onde a ciência tradicional não alcança. Então, como alguém que gosta dessa literatura, dessa construção de comunicação também, eu penso que esse olhar para o cotidiano, que ser autista é um hiperfoco meu, é um grande interesse meu. Então, nesse sentido, para mim, acaba sendo mais fácil falar sobre o que é ser autista, porque isso atravessa tanto o meu dia a dia, de uma maneira que vai em coisas boas, ruins, coisas banais, coisas complexas, e tudo é tão diferente das outras pessoas, eu consigo estabelecer essa ponte, essa comunicação com o outro, eu acho que eu tenho mais a agregar falando disso. Sim. Por outro lado, a questão de ser trans me remete a muito sofrimento, porque até por ser autista eu fui muito invalidada e muito desqualificada por especialistas de saúde, inclusive pelo fato de não terem muito conhecimento, mas terem uma presunção do conhecimento, uma pretensão que não correspondia à realidade. Acho que a minha contribuição sobre a questão de ser trans e autista, eu dei na minha dissertação de mestrado, que gerou o livro Metamorfoses, que é um livro de memórias, mas também jornalístico, também acadêmico, e lá eu, inclusive, abordo essa ligação entre autismo e diversidade de gênero, né, que existem estudos robustos que apontam 8 vezes mais propensão de pessoas autistas terem a disforia de gênero. Mas isso, para mim, ainda remete a muito sofrimento, é um assunto que eu não gosto de tocar. Eu sei que as pessoas têm muita curiosidade, assim, Sim. Mas para mim, eu quero só ser a garota que eu sempre fui e agora eu posso expressar e ser feliz assim. Ótimo. A gente tem uma tendência, quando eu falo a gente, a sociedade, de querer que as pessoas sejam ativistas, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa com deficiência desde a infância, uma deficiência física. Eu optei por ser uma ativista, né? Por brigar pela causa, pela defesa dos direitos, e fiz isso a razão da minha vida, né? Então, eu optei por isso. E muitas vezes eu já incorri nesse erro de querer que as pessoas, às vezes eu militando ou trabalhando em associações de deficientes, ou trabalhando com determinados figuras, às vezes até políticos, né? Falasse, não, esse cara, ele não, por que ele vai falar em nome de deficientes? Ele é deficiente, mas ele nunca militou, ele nunca foi ativista, né, e tal. Então, a sociedade, e aí eu me incluo, nós, às vezes, exigimos isso. Mas, igual a Sofia falou assim, ela quer ser uma garota feliz, uma mulher feliz e viver e pronto. Eu não tenho que... Ela não tem necessariamente o dever, né, por ela ser autista, por ela ser uma mulher trans, de ter que militar nessa causa, de levantar bandeira, etc, etc. Então, eu assumo aí, às vezes, faço a minha culpa e como parte da sociedade, mas a gente incorre nesse erro aí, e graças a Deus que estão passando por isso. Eu, pessoalmente, eu falo graças a Deus, porque eu já me livrei
dessa coisa, dessa exigência, né? Eu consigo trabalhar com as pessoas, aceitar as pessoas como elas são e com aquilo que elas querem ser, né? Então, é isso aí. Mas vamos perguntar mais, eu quero ter mais de vocês aí, enquanto vocês estão aqui nesse tempo aí, ainda temos um tempinho aí, né? Para a Sofia, deixa eu ver aqui as perguntas para a Sofia. Deixa eu já. Se você pudesse escrever uma manchete honesta sobre autismo hoje, qual seria, Sofia? Como jornalista, né? Acho que essa parte honesta aí me complica porque eu já tenho muita facilidade, a facilidade mesmo de ser honesta. É redundante, Não, né? não é nem isso, é o sincericídio que é tão natural que eu posso até falar uma coisa inadequada ou é uma sinceridade que exacerba o contexto, sabe? Sim. Mas uma manchete honesta, no sentido jornalístico mesmo, né? Então pode ser uma coisa assim. Interesses políticos e econômicos invadem a causa autista, mas autistas resistem. Olha, é isso aí, ó. E tem a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer aí para vocês, que é se existe alguém, e se existe, quem é que lucra com a ideia de que pessoas autistas precisam ser ajustadas? O que você acha, Bruno? Quer que eu comece, Bruno? Quer falar? Não, pode começar então, já está ligada. Já Você sabe. está com o microfone? Olha, Pode eu ir. acho que tem, infelizmente, eu não estou dizendo, gente, o que eu quero dizer agora deve ser dito com muita ponderação, porque a gente pode ser recebido por maneiras diferentes, por pessoas diferentes também. Eu penso que os profissionais de saúde, em geral, são grandes aliados das pessoas autistas. A gente não vive sem um tratamento, como, aliás, nenhuma pessoa vive sem um tratamento para as coisas que causam dor para as pessoas, em geral. Qualquer que seja o desafio, o sofrimento, e autismo sempre vem com prejuízo e com sofrimento, queira a gente queira ou não. Então, os profissionais de saúde ajudam a gente a ser melhor, a poder justamente jogar a luz nas potencialidades e tirar o foco das dificuldades, mas também trabalhá-las para poder crescer. Mas, ultimamente, há uma. Na verdade, sempre foi assim, mas agora o autismo está mais em pauta, então isso tem crescido também. Há casos, por exemplo, de profissionais de saúde que veem aquilo não como um olhar humano, mas como um negócio, no sentido. Não tem nada de errado em você ganhar dinheiro com o seu trabalho, mas Sim. esse olhar de que aquilo ultrapassa o limite, sabe? Do que seria humano, do que seria um cuidado com as vidas autistas. E passam a colocar uma imagem muito negativa do autismo, como se as pessoas autistas tivessem que sofrer o tempo todo, e qualquer pessoa autista que não esteja sofrendo o tempo todo vai ser quase um argumento contra esse. Então, jogam pais de autistas contra pessoas autistas, por exemplo, falando assim, se você não tomar cuidado com suas vidas, vão ficar assim, igual esses autistas adultos que são todos agressivos e estão contra mim. Vira um jogo e uma disputa que não ajuda ninguém, para ser sincero, mas para aquele interesse, para aquele fim específico, então as terapias passam a ser mais invasivas, há pseudociência envolvida, há muita coisa, assim, pessoas sem formação ocupando lugares que talvez elas devem ter a humildade de pensar que não era para elas estarem lá. E muita disputa de narrativas, como disse o Bruno mais cedo. É isso aí. O que você tem a dizer sobre isso, Bruno? Então, acho que a Sofia disse tudo e às vezes eu fico também chateado, muitas vezes, por ver profissionais desqualificando pessoas autistas e às vezes utilizando da causa também para lucrar de certa forma.
como a Sofia falou, não tem importância a pessoa lucrar pelo trabalho dela. O problema é a exploração e o Uhum. terrorismo que faz ali com aquela situação, entendeu? Então, se a pessoa é, não prejudicasse as pessoas autistas, se ela ajudasse, ela podia ter ali o trabalho dela, ganhar o dinheiro dela, fazer o que for. O problema é que fica nessa disputa. E aí, essa própria disputa entre profissionais, aí o profissional desqualifica tal nível de suporte, sabe? Umas coisas nada a ver assim. Tem profissionais que desqualificam que eu também estou pensando muito antes de falar, para eu Ah, não falar coisas que depois as pessoas vão ficar chateadas, né? Mas ah. então, profissionais que façam terrorismo com os pais para poder pegar aquele produto delas, sabe? Produtos que não são eficazes, pseudociências. Então, tem uma narrativa mesmo, uma construção publicitária em cima de uma ideia ou de um tema, isso acaba tornando uma proporção muito maior do que é. E com a rede social é muito fácil boca a boca ir surgindo. Então você pode criar uma mentira ali e todos os pais acreditarem e ali, ou então todos os autistas acreditarem e nossa, meu Deus, não tem jeito. Ou então muita gente que tem esperança de cura do autismo, tem muita gente que vende cura do autismo e isso não tem jeito, né? Então, isso acaba criando atrito entre profissionais, entre a própria comunidade, entre as pessoas autistas, e eu acho isso muito chato, porque a gente tem que se unir, porque a sociedade sempre dá na gente. Se a gente ficar brigando, a gente vai tomar lambada de tudo quanto é jeito, né? De todos os lados. Então, eu acho que mais do que a vantagem de ganhar dinheiro é tentar prejudicar o nosso círculo ali, a nossa comunidade e o que que a gente acredita e o que que a gente luta. A Sofia falou uma coisa aí da disputa de narrativas. Hoje, com a internet, né, todo mundo se vê no direito de dar opinião. Todo mundo se acha capaz de falar sobre qualquer tema. Então, eu não entendo nada de futebol. Um exemplo. Eu não entendo nada de futebol, mas eu me vejo no direito de opinar que fulano de tal tem que ser ou não convocado para a seleção. Ou eu não entendo nada de autismo, de nada, e aí não, porque o nível um não sei o que e tal, isso é mentira, tá tendo muito mimimi, hoje autismo virou moda e tal, e as opiniões assim, se multiplicam, né? E acaba que ocorre uma disputa real de narrativas em que essas pessoas estão aí disputando um lugar na mídia, um lugar de destaque, né? A credibilidade de quem está ouvindo. Sim, Bruno, pode falar. Então, aproveitar que Sofia é jornalista também, eu sou formado em comunicação e há 30 anos eu trabalho com isso, com publicidade, jornal, revista, e a gente vê a grande diferença é que tudo que era publicado tinha que ser no nome de um diretor da revista, diretor do jornal, sabe? Na formação dele ali. Qualquer coisa, qualquer mentira, qualquer BO, qualquer coisa que for dar algum atrito, ia nesse diretor da edição ali, né? E hoje não tem isso. Hoje todo mundo tem um Instagram, tem um blog, tem um YouTube, e eles falam o que for e não mesmo que não seja científico, não seja confirmado, não tem nenhuma regulamentação, sabe? Não tem nenhum. Todo mundo pode falar tudo hoje em dia.
E isso prejudica muito as Todo mundo informações. é especialista em tudo. Todo mundo é especialista em tudo, né? É isso mesmo. Estamos num espaço que todo mundo sabe de tudo e de todos, né? Mas isso é tão triste porque, na verdade, há muita informação, mas não necessariamente há muito conhecimento e menos ainda sabedoria para lidar com aquele conhecimento. Porque ainda É, tem muita coisa a ser descoberta, né? E a gente acaba, uhum, né, ignorando. exatamente, exatamente. Eu gostaria de saber aí de vocês o que vocês gostariam que o campo de atuação de vocês, no caso aí do Bruno aí na educação, da Sofia no jornalismo, que entendesse melhor sobre o autismo. Entenderam a pergunta ou querem que eu refaça? Sim, quem começa? Eu, Pode ir, então? pode. Tá. Então, eu acho. Não, peraí, repete a pergunta para mim, por favor. O que você gostaria, no seu caso, por exemplo, que você gostaria que a educação, no campo da educação, fosse melhor entendido sobre o autismo? Eu queria que eles entendessem que a gente precisa de certas adaptações para conseguir fazer o que eles pedem. No caso da educação, adaptação curricular, adaptação de tempo, adaptação de tarefas, porque no caso, vamos supor, no meu, agora que eu estou na faculdade de novo, o índice de evasão escolar no ensino superior de pessoas autistas é gigantesco. Você vê se não tem aluno, não dá conta de chegar até o final do curso. Sabe, 4, 5 anos, com aquelas provas, com tanto de atividades, sem adaptação, é quase impossível. Então, sim, é raro as pessoas que chegam lá. Então, precisa ter esse olhar na própria academia, na própria instituição, para poder fazer essas adaptações, para manter esses alunos lá. Que são alunos bons, mas que por questões ambientais ou organizacionais da instituição não consegue se manter lá. Então, acho que precisa ter esse olhar para as pessoas neurodivergentes em geral, para as pessoas com deficiência, que às Uhum, vezes muito é num prédio, não tem elevador, e como uma pessoa cadeirante vai para a uhum, faculdade, vai estudar, sabe? Então tem isso, tem barreiras arquitetônicas que em cidades interior a pessoa não consegue fazer nada. Então, é, assim, é esse olhar, sabe, na educação. Olha para o indivíduo ali, vê o que ele precisa, faz o PEI dele para poder passar para os outros uhum, professores, e pronto, é só isso. É só observar, anotar e pronto. Sobre o jornalismo, eu penso que, embora possa parecer que não, até por tudo que a gente conversou aqui, é justamente esse o momento de crise do jornalismo, que na verdade a crise do jornalismo sempre existiu, não sei se for estudar, mas enfim. É justamente nesse momento que a gente tem que se apropriar e se faz importante o nosso papel de mediadores da informação. O jornalismo não é lugar de achismo, de senso comum e de disseminar preconceitos e narrativas enviesadas. Justamente para dar voz, inclusive, a quem não tem essa voz. Então, o jornalismo tem um papel muito importante de mediação da informação e combate às notícias falsas. Seu áudio tá mudo. desculpa. Tranquilo. Eu mudei aqui porque meus cachorros estão aqui. Vocês devem ter visto eles transitando aqui atrás. E aí eu fiquei com medo deles começarem a brigar aqui e fazer barulho.
Mas o autismo, ele é mais invisibilizado ou ele é mais mal interpretado? O que é, como é que é? Invencibilizado? Não, invisibilizado. Vocês acham que ele é mais invisibilizado ou mais mal interpretado? Ele já foi mais invisibilizado. Hoje em dia ele é muito mal interpretado. A gente tem mais informação, mas não necessariamente. Mas alguns preconceitos ainda ficaram, né? É o que eu falei, por exemplo, hoje mais cedo da história do chinelo. Você ainda sente um lançamento, não. Acho que hoje em dia é mais mal interpretado. E você acha também? Você concorda, Bruno? Eu acho que os dois. Eu acho que o autista adulto, ele é muito invisibilizado. É verdade, é verdade. Né? Eu acho que as pessoas não dão crédito, não. Principalmente as pessoas mais funcionais, as pessoas que não têm muitos atrasos. Aí é completamente visibilizado. E descredibilizado sempre, sempre. Isso. É porque, para mim, ser invisibilizado é também uma má interpretação, porque a pessoa autista está lá, ela existe, Sim. e muitas vezes, hoje em dia, a gente está conseguindo diagnosticar pessoas adultas, mas que foram muito invisibilizadas a vida toda. Só que quando elas ganham essa visibilidade, aparente, em tese, descredibilizado. ganham, dão um jeito, tem uma retaliação a isso, né? Então, é nesse sentido que eu queria falar. Mas acho que as duas coisas são reais, eu concordo com o Bruno. Eu acho que as duas estão junto mesmo, anda junto. É aquilo que a gente falou sobre a expectativa, né? Então, a expectativa que a sociedade tem em relação a como o autista é ou tem que ser, das características, né? E aí o que o Bruno falou do autista adulto, ele não tem determinadas características, então, né, ele tende a ser invisibilizado ou muitas vezes mal interpretado também, né? Eu gostaria de. Apareceu uma pergunta aqui na tela, o Anderson colocou, mas eu simplesmente não consigo ler, gente, está muito pequeno. O Anderson. Anderson. Você quer que eu leia? Pode, isso. Por favor, pode ler aí. Como vocês avaliam o recém-aprovado Decreto Federal 12686? Projetei de novo. É uma pergunta que eu fiz para os palestrantes sobre o Decreto Federal de Educação Inclusiva. É uma pergunta que eu fiz. Isso. Aí, como vocês avaliam o Decreto Federal 12686 de 2025, né? Sobre a inclusão, sobre a educação inclusiva e o papel dos autistas, da inclusão dos autistas nas escolas regulares ou especializadas. Vocês têm algum conhecimento sobre isso, ou alguma opinião formada, alguma coisa sobre isso? Eu penso que tem argumentos de ambos os lados e ambos os lados têm questões legítimas. Eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para entrar nisso agora. Acho que o Bruno, talvez, por ser da educação, né, queira falar mais sobre isso. Olha, eu acho que a educação inclusiva ela tem que acontecer nas escolas regulares. Uma das maiores importâncias da escola regular é a convivência com outras pessoas, é a inclusão social ali, porque se você ficar com a criança numa educação especial, é segregação. E aí, depois que ela chega ali, ela geralmente na educação especial, ela vai até o fim da escola e muitos ali não aprenderam nada. Eu conheço inúmeras pessoas que não aprenderam nada ali. Na escola regular,
ela acaba aprendendo, ela se socializa. Claro que tem os níveis de suporte, tem o nível 3 ali, que às vezes pode não se dar muito como os professores querem ou como os alunos querem. É uma coisa que a gente tem que construir junto também, sabe? Essa questão da própria inclusão das pessoas na escola, mas é muito importante. Educação, escola inclusiva, porque depois que os pais morrerem, as crianças vão ficar aí. E aí elas vão ter que saber socializar, vão ter que saber estudar, vão ter que saber trabalhar. E se segregarem ela, quando colocar ela na sociedade, ela não vai saber nada disso. Então, acho que o fator maior de importância é a educação inclusiva por conta disso. Bruno, eu concordo com você e, na verdade, eu queria que você falasse primeiro justamente porque eu sei, falaria com mais propriedade e clareza do que eu. Concordo com você, inclusive porque eu entendo que algumas pessoas falam, mas é exatamente isso. O direito da educação é do aluno, não é tipo uma possibilidade, né? Assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando o aluno chega na escola, não tem aquele discurso de algumas pessoas não podem ser incluídas, algumas pessoas isso ou é inclusão ou não é. Não existe inclusão total, esses conceitos muito sofisticados que colocam hoje para definir questões que são até mais simples em alguns pontos. Então, uma vez que o aluno está lá, a gente precisa construir coletivamente, construir junto com o diálogo entre família, educadores, equipe da escola, tudo isso importa. E, claro, há maneiras de acessar o conhecimento que vão variar de pessoa para pessoa. Isso vai sendo construído aos poucos. Mas a educação inclusiva é de suma importância. Por mais que algumas pessoas não vão conseguir trabalhar do jeito que a gente espera, naquele estereótipo da funcionalidade, mas ela é muito importante pelos motivos que o Bruno falou, de socialização, de aprendizado, que em algum grau é possível você estar lá e não estar aprendendo também. Então, o que eu quero deixar com isso é uma frase que eu escrevi há 4 anos com a minha mãe, que eu sempre falo, que é: a lei abre a porta, o afeto convida a entrar, mas é o amor que permite permanecer. O afeto de se deixar ser afetada por aquilo, mas esse amor que a gente fala não é aquele amor piegas, já eu amo meus aluninhos, não é um modelo caritativo da deficiência. São pessoas, elas têm o direito de estarem ali e cabe a gente ter sangue no olho, ter brilho nos olhos para conseguir oferecer as condições para que a pessoa aprenda. Se eu não tenho capacitação, eu busco a capacitação. Muito bem, muito bem. Ai, gente, estamos caminhando para o final já da nossa live e eu quero fazer a última pergunta aí para os dois. O que vocês perderam tentando se adaptar demais e o que vocês ganharam quando pararam de tentar caber? Eu vou tentar responder essa primeiro. Posso, Bruno? Porque é uma pergunta bem. Eu estou vendo pela sua cara e acho que você concorda comigo, que é uma pergunta bem complexa. Porque ela toca em várias. Mexe com a gente, né? É tocante, acho que é essa a palavra. Mas o que mais eu ganhei quando eu parei de tentar caber. Isso. E o que mais eu perdia quando eu tentava caber? Quando eu tentava caber, agradar todo mundo, não ser incômodo e seguir esse roteiro, para mim é muito simples. Eu não podia ser eu. Eu não podia ser eu. Eu tinha que ser um estereótipo do que eu pensava que era um menino naquela época, autista, com certas características. Não podia ter os interesses que eu tinha, não podia ter a expressão de como eu era. Então, acho que eu não preciso sentido mais básico. Eu ganhei que eu pude ser eu e ser genuinamente feliz com isso. E eu acho que eu já saí de um lugar que era um lugar de muita dor, porque era um lugar que, se o meu direito mais básico, um dia um psiquiatra me perguntou assim: você tem muita dificuldade com não? Eu falei, mas eu sempre me vi como mulher, eu sempre fui uma mulher por dentro,
E eu sempre fui obrigada a agir de outro jeito. Se eu não, se isso que é mais básico me foi negado, como é que eu vou conseguir fazer concessões para as outras coisas? Então agora eu estou confortável na minha pele. Esse foi o meu grande ganho. E você, Bruno? Então, eu, eu acho que eu perdi, eu perdi a minha essência quando eu tentava me caber nos lugares. As minhas crises, elas não são de explosão, elas são de apagar. Então, em todos os lugares que eu ia, eu passava mal, desmaiava. Então, eu deixava de ser eu, porque eu me forçava a fazer as coisas, só que sempre dava errado. E eu ganhei, eu acho que sossego. Hoje, eu não me forço e eu não me cobro de, eu tenho que ir ali porque hoje é aniversário de tal pessoa. Eu, eu sei que eu vou passar mal. Então, hoje eu falo, eu vejo meu corpo e vejo. Vale a pena ou não vale a pena? Será que meu corpo tá bom ou não tá para poder ir? Porque eu sei que leva um desgaste. Então, esse conhecimento acaba me dando mais calma nas decisões. Então, eu não me forço mais a fazer as coisas que me geram desconforto, que me geram sofrimento. Então, eu acho que foram esses dois lados, assim. Tanto que eu larguei tudo em Belo Horizonte para mudar para cá, justamente para ter essa virada, porque lá eu aceitava tudo. Antes eu fazia tudo pelos outros e aqui eu Bruno, vim para poder ser eu mesmo. Oi. gente, o Bruno parece estar na minha cabeça às vezes. Porque a gente se identifica, né? Porque assim, eu estava conversando hoje é uma quinta-feira, certo? E na quarta-feira eu tive terapia e estava conversando com a minha psicóloga justamente isso. E a minha psicóloga estava me falando que uma característica de Pelotas é que as pessoas, e que diferente de outras cidades universitárias, talvez por essa uma cidade muito longe, de tudo muito distante, da cidade natal, as pessoas em Pelotas têm uma reputação de que elas se sentem livres para ser quem elas são. E em Belo Horizonte, eu sentia, mesmo depois de ser eu sentia que eu tinha roteiros e coisas que eu tinha que seguir para ter uma vida dentro dos conformes. E agora eu estou querendo seguir meu próprio caminho e dirigir a minha própria vida, sabe? Então essa é uma grande vitória, essa mudança também para mim. Onde é que você está, Bruno? Só por curiosidade. Eu estou em São João del Rei. Ai, Eu que mudei legal. para eu mudei para Tiradentes em 2017, na pandemia eu vim para São João del Rei. Ah, eu adorei. Eu também tô. Eu acho uma coisa que uma cidade menor, para a gente, é mais confortável, assim, os estilos da cidade de uma capital, né? É isso aí. Pessoal, como eu falei no princípio, né, na apresentação da live, a proposta não era falar, ensinar autismo, definir autismo para as pessoas que estão assistindo, mas a partir da visão de vocês, né, do sentimento de vocês, conversar um pouco, né, sobre isso, sobre o sentimento de vocês, como é que vocês estão trabalhando, estão levando a vida, como diz a Sofia, que quer ser só uma garota feliz, e de que forma que ela está sendo essa garota feliz, e o Bruno também. Então, eu quero agradecer muito, né, a participação de vocês. Eu creio que a gente atingiu o objetivo, né, com a nossa live. Eu espero que tenhamos atingido o objetivo. Quero dizer que o Conversas Inclusivas, que é um projeto do programa PUC Inclusiva, né? Ele tem a proposta de trazer esses temas para as conversas, né? São temas relativos às pessoas com deficiência, ao universo das pessoas com deficiência, e, naturalmente, esse assunto teria que estar em pauta, principalmente agora no mês de abril, né? O mês de conscientização sobre o autismo. Então, eu, desde já, assim, agradeço muito a participação de vocês, tá? Bruno, foi um prazer conhecer você, tá? Eu não conhecia e fiquei conhecendo na internet, viu, Bruno? Sofia também, muito
prazer em revê-la, em conversar com você e tudo. Espero que vocês sejam muito felizes aí onde estão, na construção do trabalho de vocês, levando a vida como vocês querem e desejam viver, tá bom? Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra para vocês aí se despedirem e deixar uma mensagem aí para o pessoal. Pode falar, Bruno, pode começar. Tá, queria agradecer imensamente o convite. É sempre bom abrir espaço para a gente poder vir e conversar, principalmente com mais leveza, né? Igual a gente fez aqui. Eu acho que é muito importante até para a gente treinar também essa socialização, né? Para a gente treinar essa fala e toda a nossa bagagem. E é sempre bom a gente falar sobre a gente, porque tem mais gente vindo. E aí, quanto mais a gente fortalecer os nossos, melhor de falar, olha, é possível, vem falar também, sabe? Pode vir, a gente dá conta. E é isso. Muito obrigado, parabéns pelo projeto. Obrigada. Sofia, pode... A mim cabe agradecer muito. Eu acho que eu fiquei um tempo afastada desse contexto do autismo, está me fazendo muito bem voltar, e aqui eu me senti em casa. Acho que eu me identifiquei muito com o Bruno, com os posicionamentos, gostei muito da sua mediação, falando até como comunicadora, achei ótimo tudo. Então, queria agradecer pela oportunidade de falar e construir coletivamente um conhecimento, mas de uma maneira tão leve, tão gostosa. E parabenizar por esse projeto lindo a vocês da PUC, porque realmente eu gostei bastante. Muito obrigada. Queria dizer que a PUC Minas está aberta, a Pró-Reitoria de Extensão está aberta, quando quiserem visitar, quando quiserem a nossa parceria para algum projeto aí, a gente está junto. E eu gostaria de agradecer aos intérpretes de Libras, né, que possibilitaram a acessibilidade aí dessa live, que foram o Álvaro e o Gerson. Muito obrigada, viu, a vocês, tá? Pelo trabalho de vocês. E o Anderson Seuani, que é nosso colega lá do PUC Inclusiva, que esteve aí nos bastidores, abrindo a live e contornando aí e recebendo as perguntas e tudo. Muito obrigada, viu, Anderson? Então é isso aí, gente. Um abraço para vocês todos e um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchauzinho, pessoal. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.